partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Prefeito do município de Davinópolis é executado com 7 tiros no interior do Maranhão. A polícia descarta latrocínio. O sepultamento do prefeito está marcado para hoje. Confira também: ônibus que transportava alunos do município de Pio XII sofre acidente em São Luís. Mega operação apreende veículos roubados no Maranhão. Pedida anulação de festa de aniversário em município com banda Aviões do Forró. Prefeitos empreendedores maranhenses são premiados durante evento. Pesquisadora maranhense utiliza mandioca na fabricação de plástico biodegradável. Mesmo com vitória, Sampaio Correia é rebaixado para a Série C. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa segunda-feira, previsão de sol e chuva passageira a partir da tarde no sul do Maranhão. Na capital, São Luís, o dia segue parcialmente nublado, com temperatura máxima de 32 graus. Máxima de 32 também na cidade de Porto Franco, que tem previsão de chuva para hoje. Na cidade de Riachão, a máxima é de 31 graus. Máxima de 33 em Rosário e Ribamar Fiquenhe. Nessas duas cidades tem previsão de chuva para hoje. Em Poção de Pedras, dia nublado, com máxima de 34 graus, máxima de 35 em Imperatriz e de 37 graus em Presidente Juscelino. Plantão policial. As polícias do Maranhão seguem reunidas na tentativa de elucidar a morte do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, ocorrido no fim de semana no interior do estado. O prefeito foi executado a tiros e o corpo está sendo velado desde a noite desse domingo na residência da família. Vamos saber todos os detalhes desse caso com o repórter Francisco Vale. Neste domingo, por volta das 9 horas da manhã, foi divulgada a informação da morte de Ivanildo Paiva, prefeito de Davinópolis. O corpo foi encontrado numa plantação de eucalipto próximo ao povoado Jussara, a 2 quilômetros da fazenda da vítima. Segundo informações do perito Dr. Eduardo, o corpo possuía 7 perfurações à bala, incluindo o tórax, braços, pescoço e cabeça. O crime aconteceu no início da madrugada deste domingo, porém ainda na tarde de sábado. Indivíduos apareceram na residência da vítima com a alegação de estarem procurando terras para comprar. Nesse momento, questionaram onde o dono da casa estaria e foi informado pelo caseiro que o mesmo estava caçando no mato. Manhã seguinte, o caseiro não encontrou Ivanildo e achou marcas de sangue pela residência. A polícia se deslocou ao local para a investigação. Segundo evidências, o prefeito foi amarrado próximo à fazenda numa árvore. Logo após, foi coagido até o local do crime, onde os bandidos efetuaram os disparos. Na perícia preliminar, no local, não foram encontradas evidências de luta corporal. Ainda não se sabe a motivação do crime. O perito criminal esteve acompanhado do delegado Praxístenes, do comandante da PM em Imperatriz, Coronel Brito Júnior, e descartou latrocínio, roubo seguido de morte e determinou uma ampla investigação. Nesta segunda-feira, houve missa de corpo presente pela manhã na cidade de Davinópolis. À tarde, o corpo segue em cortejo fúnebre até a Igreja Menino Jesus em Imperatriz, onde ocorrerá a missa. Em seguida, por volta das 17 horas, acontecerá o enterro no cemitério Campo da Saudade, também em Imperatriz. Central de Notícia, de Davinópolis, região Tocantina, Francisco Vale. O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEM, prefeito Cleomar Tema, lamentou a morte de Ivanildo Paiva e solidarizou-se com a família. O governo do estado também divulgou nota de pesar e informou que todas as providências estão sendo adotadas para elucidar o assassinato, trabalhando para identificar os autores para que seja feita justiça. Terceiro achado de cadáver é registrado este mês na região metropolitana de São Luís. A matéria é de Borges Júnior. O corpo estava em uma área de mangue, próxima à ponte Bandeira Tribuse, na Camboa. Trata-se de um corpo do sexo masculino. As marcas de violência foram identificadas sobretudo na cabeça. Havia perfurações de arma branca pelo corpo. De acordo com a polícia, este é o terceiro cadáver encontrado na ilha durante o mês de novembro. No momento do achado, o corpo ainda estava sujo de sangue e havia um pedaço de madeira junto a ele. O corpo
foi encontrado por pescadores que acionaram a Polícia Militar. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. Trânsito. Uma pessoa morreu e vários alunos ficaram feridos em um acidente de trânsito nesse final de semana no perímetro urbano de São Luís. Os feridos e a vítima fatal estavam em um ônibus que transportava estudantes do município de Pio XII. Os detalhes com o repórter Odaí Alves. O acidente aconteceu ainda no perímetro urbano de São Luís. Segundo informações de alunos, o ônibus estava em alta velocidade quando, de repente, uma Scania atravessou a frente do ônibus, não dando tempo do motorista frear. O auxiliar do motorista, Johnny Souza, de 28 anos, foi o que teve ferimentos mais graves. O motorista e o seu auxiliar e mais 2 alunos que também ficaram feridos foram encaminhados para o hospital. A Secretaria de Educação de Pio XII providenciou o transporte de imediato para trazer os alunos para o município de Pio XII, que chegaram no povoado de São José da Mata na madrugada de domingo. O motorista e os 2 alunos continuam hospitalizados na capital. Já o auxiliar do motorista Johnny Souza, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no momento em que passava por uma cirurgia. Johnny Souza deixa a esposa e 2 filhos pequenos. Nas escolas do município estão de luto e não teve aula nesta segunda-feira. Central de Notícias de Pio XII região, Odaí Alves. Confira no próximo bloco. Mega operação apreende veículos roubados no Maranhão. Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Um homem identificado como Ramon Alves, de 28 anos, foi executado a tiros em um bar na noite do último sábado no bairro Vila Itamar, no município de Santa Inês. De acordo com a polícia, 3 homens chegaram ao local em um carro enquanto a vítima estava sentada no bar. Encapuzados, apenas 2 homens desceram do veículo e começaram a efetuar vários disparos contra Ramon Alves, que foi atingido por pelo menos 8 tiros, a maioria deles na cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A polícia afirma que o crime tem características de acerto de contas. Além disso, a vítima já havia sido presa algumas vezes e tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma e por suspeita da participação em assaltos. Uma mega operação está apreendendo veículos roubados no estado do Maranhão. As últimas informações com o repórter Adilson Souza. A reportagem fala agora da sede da Polícia Rodoviária Federal, que apresenta um relatório sobre a Operação Ircos, etapa 4, em parceria com a Polícia Civil, onde foi realizada a apreensão de veículos roubados e furtados aqui no estado do Maranhão. A operação também aconteceu no estado da Bahia. Os veículos apreendidos foram localizados em vários municípios maranhenses, inclusive da Baixada Maranhense e Lençóis, pela sua maioria. Os destaques ficaram com o município de Barreirinhas, que tiveram 11 veículos apreendidos. Em segundo lugar, a cidade de Pinheiro, com 10 veículos, e a cidade de Paulino Neves, também no Lençóis Maranhense, com 8 veículos. Também podemos destacar o município de Lago da Pedra, Viana, Central do Maranhão, Palmeirândia. Só na cidade de Viana foram 3 veículos apreendidos, um Toyota Corolla de placa JSC 2943, uma Kia Sportage, também de placa NNE 0814, com placa do Maranhão, e uma moto Honda CG 150. Os outros municípios todos estão listados no relatório, disponibilizado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui no Maranhão. O repórter Adilson Souza traz ainda a informação de que um médico e uma enfermeira foram denunciados pelo Ministério Público do Maranhão por homicídio culposo. A Promotoria de Justiça de Cedral apresentou em 23 de outubro uma denúncia contra a enfermeira Ana Carolina Monteiro de França e o médico Marcos Alves Lemos. Os dois são acusados pela morte de Lídia Souza Moreira Veloso em 11 de agosto, após parto realizado no Hospital Nossa Senhora
Senhora da Assunção, em Cedral, Baixada Maranhense. Ana Carolina Monteiro, de França, e Marcos Alves Lemos foram denunciados pelo crime de homicídio culposo, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos. O promotor de justiça Tiago de Oliveira Costa Pires informou que um conjunto de ações e omissões dos denunciados tiveram como resultado a morte da paciente de 24 anos. Ela que deu entrada no hospital em bom estado de saúde durante o trabalho de parto para dar à luz ao seu primeiro filho. Segundo as investigações do Ministério Público, a mulher deu entrada na unidade de saúde por volta das 7h45 da manhã, tendo sido acompanhada pela enfermeira Ana Carolina de França. Após o parto, às 12h20, a mãe apresentava forte sangramento e que somente às 16h15, após uma nova avaliação que identificou um sangramento interno e a gravidade do caso, foi determinada a transferência da paciente para um hospital no município de Cururupu. Durante a transferência, no entanto, Lídia Veloso faleceu nas proximidades do município de Mirizal antes de chegar ao destino. As informações do caso dão conta de que Ana Carolina de França não era profissional habilitada para a realização do parto que resultou a morte de Lídia Veloso. A pena dos denunciados pode ser aumentada em 1/3, pois o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. De São Luís, Adilson Souza. O Ministério Público do Maranhão formalizou um pedido para que o Poder Judiciário determine de forma liminar a anulação de um processo licitatório para a realização do aniversário da cidade de Cajari, cidade distante a 216 quilômetros de São Luís. Segundo o Ministério Público, foi constatado que a Prefeitura não cumpriu os prazos definidos por lei para a publicação do aviso de licitação. Além disso, o valor da licitação estaria abaixo do valor previsto para a realização da festa, marcada para o dia 10 de novembro. Ainda de acordo com o órgão, apesar das irregularidades no pregão, a empresa TA Lopes foi a vencedora com lance de R$158 mil. Além disso, o Ministério Público diz que a divulgação da festa acontece desde o mês de junho de 2018, muito antes do processo licitatório ser iniciado. A Prefeitura de Cajari anunciou 4 bandas para a festa de aniversário da cidade. Dentre as atrações está a banda Aviões do Forró, cujo cachê supera o valor de R$300 mil. Confira em instantes. Rede Pública de Ensino do Maranhão ganha aplicativo de celular para auxiliar nas avaliações. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Ocorreu nesse domingo em todo o país a segunda etapa do Enem. O número de faltosos foi ainda maior em comparação ao primeiro dia do exame. De Brasília, Rosamélia de Abreu. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2018, teve a melhor aplicação desde 2009, quando assumiu o formato atual. Neste domingo, 11 de novembro, segundo e último dia do exame, foram aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. O número de ausentes foi de 1.610.681, o que representou 29,2% do total de inscritos. O segundo dia teve 66 eliminações, sendo 64 por descumprimento de regras do edital, uma por problemas identificados na revista por detector de metal e uma por recusa de coleta do dado biométrico. O INEP também registrou 88 emergências médicas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. No Maranhão, as escolas estaduais ganharam um aliado na correção de provas. Trata-se de um aplicativo de celular que facilita o trabalho do professor e agiliza a correção das avaliações.
Bruna Lohana. O objetivo da iniciativa é obter indicadores que possam orientar a gestão educacional das escolas maranhenses, a fim de melhorar ainda mais a competência dos alunos e empoderar a comunidade escolar, utilizando tecnologia e informação de ponta. Com o aplicativo Mira Aula, os professores vão poder corrigir as provas em tempo recorde com apenas alguns toques no celular. O aplicativo não exige acesso à internet via Wi-Fi ou 3G para o funcionamento em sala de aula. Também não há consumo do pacote de dados dos professores, além de estar disponível para Android e iOS. Além da correção instantânea da prova, o aplicativo Mira Aula garante a obtenção de relatórios com resultados para professores, gestores escolares e Secretaria da Educação. De São Luís, Bruna Lohana. Prefeitos e empreendedores maranhenses foram premiados durante um evento em São Luís. Ao todo, 15 gestores foram reconhecidos por trabalhos em seus municípios. A matéria é de Ismael Gama. O prefeito da cidade de Carolina, Erivelton Teixeira, venceu na categoria Empreendedorismo na Escola. Na categoria Compras Governamentais de Pequenos Negócios, ficou com o prefeito Luiz Fernando, de São José de Ribamar. O prefeito de Açailândia, Juscelino Oliveira, venceu na categoria Desburocratização e Implementação da Rede Simples. Na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual, o prêmio foi para o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, com o projeto Feirinha São Luís. A nossa gestão tem transformado vidas, tem transformado realidades. Nós temos muitas ações positivas e esses dois projetos representam muito para a cidade de São Luís. Dois projetos muito importantes. Na categoria Pequenos Negócios do Campo, o vencedor foi o prefeito da cidade de Pedreiras, Antônio França de Souza. O prefeito Albérico Filho, de Barreirinhas, foi o premiado na categoria Inovação e Sustentabilidade. Na categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios, foi para a prefeita Iracema, da cidade de Urbano Santos. Pesquisadora maranhense utiliza mandioca na fabricação de plástico biodegradável. A matéria é de Josi Frazão. Materiais plásticos são produzidos com resina de petróleo, uma fonte não renovável que demora mais de um século para desaparecer do meio ambiente. Desde 1970, pesquisadores têm se empenhado em desenvolver plásticos a partir de produtos sustentáveis. Nesse sentido, a pesquisadora e professora do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, Luzilene Souza Rosa, desenvolveu uma pesquisa que utiliza a mandioca como matéria-prima para a fabricação de plástico. Segundo ela, o objetivo foi produzir um plástico biodegradável em substituição aos poluentes derivados de petróleo. De acordo com a professora Luzilene, o uso do amido de milho e o óleo de buriti diminui a tensão do material e aumenta a elasticidade, obtendo assim o biopolímero, ou seja, o plástico biodegradável. O produto a partir da mandioca, além de ser mais abundante, tem também baixo custo e renovabilidade, demorando cerca de 30 dias para se dissolver no meio ambiente. A pesquisa pode ajudar na preservação e conservação do meio ambiente em médio e longo prazo, pois, segundo a pesquisadora, o material é uma opção mais viável ambiental e economicamente. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. Você confere a seguir. Mesmo com vitória, Sampaio Correia é rebaixado para a Série C. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2096 da Mega Sena, sorteadas na noite do último sábado em Minas Gerais. As dezenas sorteadas foram 06, 11, 13, 19, 24 e 51. O prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira, é de R$ 33 milhões.
Primeiro Congresso Caxiense de Educação Especial e Inclusiva acontece essa semana. Ismael Gama. O primeiro Congresso Caxiense de Educação Especial e Inclusiva acontecerá no período de 13 a 15 de dezembro de 2018. Significa a consolidação da visão de educação especial em parceria com a Secretaria de Educação de Caxias e outras diversas instituições públicas e privadas. O Instituto Sentidos vem, por meio deste evento, consolidar importantes discussões acerca de aspectos da vida de pessoas com deficiência e outras necessidades educacionais. O professor Aristóteles Menezes Lima, que é coordenador do evento, fala da grande perspectiva e da chegada dos participantes. O evento acontecer do dia 13 a 15 de dezembro, no Centro Universitário de Ciência e Tecnologia do Maranhão, Unifacema. Esse evento é um evento de grande porte, que tem o objetivo de refletir, sobre as questões educacionais das pessoas que têm necessidades, específicas, e que esse tema ele precisa ser bastante discutido para que possamos ver mais as pessoas com deficiências nos ambientes públicos, nas escolas, e a sociedade ela precisa estar informada sobre essas questões para poder estar sabendo incluir de fato. O evento começa dia 13 de dezembro às 17 horas com o credenciamento dos participantes. Às 18 horas tem cerimônia de abertura, 18h30 apresentação cultural, às 19h20 a primeira palestra e às 21h20 a apresentação cultural. O final do evento está programado para o dia 15 às 20 horas. Central de Notícias, Nonato Santos, da região dos Cocais. Comissão de Agricultura aprova a política de incentivo à produção de etanol por pequenos produtores. De Brasília, repórter José Carlos Oliveira. Materiais plásticos são produzidos com resina de petróleo, uma fonte não renovável que demora mais de um século para desaparecer do meio ambiente. Desde 1970, pesquisadores têm se empenhado em desenvolver plásticos a partir de produtos sustentáveis. Nesse sentido, a pesquisadora e professora do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, Luzilene Souza Rosa, desenvolveu uma pesquisa que utiliza a mandioca como matéria-prima para a fabricação de plástico. Segundo ela, o objetivo foi produzir um plástico biodegradável em substituição aos poluentes derivados de petróleo. De acordo com a professora Luzilene, o uso do amido de milho e o óleo de buriti diminui a tensão do material e aumenta a elasticidade, obtendo assim o biopolímero, ou seja, o plástico biodegradável. O produto a partir da mandioca, além de ser mais abundante, tem também baixo custo e renovabilidade, demorando cerca de 30 dias para se dissolver no meio ambiente. A pesquisa pode ajudar na preservação e conservação do meio ambiente em médio e longo prazo, pois, segundo a pesquisadora, o material é uma opção mais viável ambiental e economicamente. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. Esporte. Mesmo com vitória, Sampaio Corrêa é rebaixado para a Série C. Jalber Pereira. O time boliviano entrou em campo no último sábado no Estádio Castelão, sabendo que não conseguiria se manter no Campeonato Brasileiro da Série B para o ano